Irmãos, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, poder pregar e testemunhar um pouco da palavra de Deus. Por isso eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 26. E eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos correr um pouco no texto. Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 26. Diz assim a palavra de Deus: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão somente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar a Deus. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque quando a lemos, nós somos edificados por ela. E basta nós, ó Deus, então, recorrer ao Teu Santo Espírito, para que Ele nos conduza e nos ajude a encontrar a aplicação apropriada da Tua palavra em nossa vida, para que cumpramos, ó Deus, o nosso dever, aquilo que o Senhor requer de nós, segundo as Tuas sagradas Escrituras. É esse o nosso pedido neste momento, que o Senhor nos auxilie na aplicação da Tua palavra em nossa vida. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amados, essa noite eu gostaria de meditar com os irmãos e conduzir os irmãos ao entendimento de como Deus ele nos abençoa para que cumpramos o nosso objetivo de vida. E para isso eu preciso lembrar um pouquinho dos irmãos e dar um pequeno testemunho sobre a minha trajetória de vida. Eu nasci em um lar cristão e sou grato a Deus pelo lar que eu nasci. Eu cresci e me desenvolvi em uma família em que eu tenho 2 irmãos e uma irmã. E eu sou o filho caçula. E os irmãos podem olhar para mim e falar: se esse é o caçula, imagine os demais. É a graça de Deus na nossa vida, na nossa família. Eu com 12 anos de idade, eu perdi o meu pai. E passei então a ver uma mulher se doar a sua vida, o seu tempo, todos os seus recursos para poder exercer o papel de pai e mãe. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós tivemos as nossas experiências. Quando, em 2014, eu optei por encerrar a minha carreira militar e ir para um seminário, eu o fiz de uma maneira natural e sem duvidar daquilo que Deus havia prometido e aquilo que Deus havia me conduzido a fazer por escolha. Foi quando, no final de 2014, eu ainda não sabia nem a resposta se eu havia sido aprovado no seminário ou não. O reverendo Knight e a sua olheira ministerial me viram trabalhando e tiveram o desejo de me convidar a trabalhar aqui na igreja. E então, em 2015, eu vim para cá, aquele rapaz alto, de óculos,
ainda magro, meio estranho. E com muito amor, com muito carinho, eu fui conquistando o carinho dos irmãos, o amor dos irmãos, a amizade dos irmãos. E eu fui sendo inserido de uma maneira natural no convívio com esta grande família espiritual. Aqui nesta igreja, eu tive a oportunidade e o privilégio de crescer e me desenvolver ministerialmente. E aqui eu tive muitas primeiras vezes. Eu tive a oportunidade de auxiliar no primeiro batismo infantil da minha vida. Tive a oportunidade de celebrar o primeiro ofício fúnebre da minha vida, e esses foram muitos, toda vez que o pastor Knight saía de férias. Tive a oportunidade de dar aula na escola bíblica dominical, como sendo o professor sênior, sendo o dono da cadeira da aula para os jovens. Pude desenvolver currículos educacionais para poder ministrar na EBD. Pude aplicar os meus sermões, e toda vez que eu evoluía e aprendia um recurso diferente, tinha a oportunidade de, pela primeira vez, expressar e apresentar aos irmãos. Foi aqui nessa igreja que eu passei agora a melhor parte da minha vida, em que eu conheci a minha esposa, nós nos relacionamos, nos casamos recentemente, e agora nós temos a oportunidade e o privilégio de poder servir a Deus com a nossa vida. E ao olhar para a minha vida, para a minha trajetória, eu só tenho a agradecer a Deus e ver como Deus ele me abençoou. E ver como Deus ele cuidou de mim em todos os detalhes da minha vida. Nós estamos nos aproximando do final do ano. E final de ano é sempre aquele momento em que nós paramos um pouco e nós pensamos em tudo aquilo que nós fizemos no ano. É o momento em que a gente para e pensa se a gente conseguiu ou não cumprir com aqueles propósitos e com aqueles planos do começo do ano. A maioria dos irmãos chegam ao final do ano com o entendimento que se frustraram naquela velha tentativa de emagrecer. Eu sou um deles. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos olhar para ela sempre com o entendimento e com a gratidão a Deus em todas as oportunidades que nós tivemos. Porque precisamos olhar para a nossa vida com o entendimento de que Deus ele tem sim nos abençoado. Que Deus sim tem nos guardado e tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos para poder sobreviver. Que Deus ele tem suprido todas as nossas necessidades em todos os momentos. O texto que nós lemos, e agora eu volto ao texto, eu gostaria de nessa noite meditar com os irmãos de uma maneira um pouco mais profunda, apenas no versículo de número 28, que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amados, Deus ele nos abençoa para que cumpramos o nosso objetivo de vida. E ao ler esse texto nós entendemos como Deus ele nos abençoa e nos orienta a cumprirmos o nosso objetivo de vida. O que Deus ele faz aqui com a sua criação, com homem e mulher, é os orientar. O texto que nós lemos começa dizendo: E Deus lhes disse. Deus os abençoou. E é interessante o significado que a palavra abençoar ela tem em todo o Antigo Testamento. Todas as vezes que a palavra abençoar ela aparece no Antigo Testamento, ela tem o significado de dar poder para se obter sucesso. É dar recursos necessários para que se obtenha sucesso. Isso implica em capacitação. Isso implica em responsabilização. O que Deus faz com o homem e a mulher é capacitá-los
e responsabilizá-los por aquilo que eles deveriam fazer. De maneira tal que quando nós olhamos para a nossa vida e estabelecemos metas, alvos, aquilo que nós precisamos fazer é exatamente tudo aquilo que está ao nosso alcance para realizar as coisas da maneira como Deus quer, como Deus deseja. E para isso, amados, Deus ele faz a mesma coisa que ele fez com o homem e a mulher aqui no jardim. Deus ele nos abençoa, e nos abençoa nesse sentido de nos capacitar em todas as coisas. Todos nós temos a oportunidade, todos nós temos o privilégio de, quando nos dispormos a fazer algo, de buscar capacitação para isso. Quando me propus ir ao seminário, foi no sentido de me capacitar para servir a Deus, para servir a igreja, para servir o seu corpo. Todas as vezes que nós nos propomos a realizar as coisas, nós precisamos entender que esta capacitação, ela é necessária. Agora vejam, amados, como é interessante o texto que lemos, e a história que contamos, e a história que temos de vida. Como Deus, ele não só nos abençoa, como ele não só nos capacita, mas como ele de uma maneira natural nos dá as oportunidades para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. É assim na minha vida, é assim na vida dos irmãos. Basta olhar e ver que em todas as, por mais difíceis, mas em todas as situações da sua vida, o cuidado de Deus e a maneira como Ele te ensina com aquela situação. Simplesmente para que você possa, de fato, cumprir com o seu objetivo de vida. Agora, não só capacitação, mas também responsabilidade é necessária. Nós precisamos entender que todos nós somos responsáveis por aquilo que Deus ele entrega em nossas mãos. Nós precisamos compreender que esta responsabilidade, ela será sim cobrada de cada um de nós. De modo, irmãos, de que todas as vezes em que você pede algo para Deus, mesmo que seja os recursos básicos e necessários para que você sobreviva, comida, roupa, água, até mais alguns recursos que te dão mais conforto, um carro, uma casa, um chalé em Campos do Jordão. Todo esse tipo de coisa deve ser usado e utilizado com responsabilidade, para que você possa cumprir o objetivo de vida. Para que você possa cumprir de fato com aquilo que Deus ele quer, com aquilo que Deus ele tem para a sua vida. E vejam, amados, não só na vida do homem e da mulher no jardim, mas na nossa vida. A ação de abençoar, a ação de dar poder para que possa realizar todas as coisas, tem sido uma ação da parte de Deus contínua. Ela não se encerrou. Ainda hoje, nos dias em que vivemos, Deus ele nos capacita, Ele nos abençoa, nos dando o poder para realizarmos todas as coisas. De modo, amados, que para nós, humanamente, nós olhamos para nós e a gente se sente tão fraco, tão limitado para realizar as coisas. Nós nos sentimos tão pequenos para poder realizar algumas coisas. Mas Deus, Ele continua nos capacitando. Aqueles que me conhecem há mais tempo, jamais iriam poder ver eu fazendo alguma declaração de amor a alguém. Porque eu era rústico, eu era alguém mais preservado e alguém mais retraído com os meus sentimentos. Mas Deus ele nos capacita. Ele muda a nossa perspectiva de vida. Ele muda o modo como nós vemos, o modo como nós expressamos. Isso tudo de uma maneira natural, nos abençoando para que nós possamos cumprir com o nosso objetivo de vida. Quando o Fred contou aos seus pais que queria ser
um pai, os irmãos podem imaginar o transtorno e a preocupação de seus pais, dizendo: mas esse menino, tão novo, tão desajuizado. E hoje vocês olham para ele e veem alguém que tem uma perspectiva diferente do que é criação de filhos. Porque Deus, Ele nos abençoa. E ainda hoje continua a nos abençoar. Nós temos essas experiências na nossa vida. E aí eu poderia olhar para o rosto de cada um aqui dos irmãos e citar uma dessas oportunidades e privilégios em que Deus, Ele continua a te abençoar. Que Deus, Ele continua a mover recursos, a te dar poder para poder realizar esses objetivos de vida. Agora, ainda assim, Deus, Ele continua nos pedindo e nos requerindo responsabilidade por aquilo que fazemos. O homem sozinho, ele não pode fazer nada. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada, não conseguimos produzir nada de bom. Por isso nós precisamos recorrer à graça do nosso Deus. Por isso nós precisamos reconhecer que nós necessitamos das bênçãos diárias, do acompanhamento diário do nosso Deus. Porque sem Ele, de fato, nada podemos fazer. Agora Deus, Ele não só abençoou, não só moveu os recursos para que o homem cumprisse com o seu objetivo de vida, mas Deus também deu ao homem orientação. Deus os abençoou e lhes disse: mesmo que nós não estejamos no nosso estado de perfeição, Adão e Eva estavam no seu momento de perfeição da vida. Eles eram uma criação perfeita, uma criação completa. Neles não havia pecado algum. E ainda assim, Deus os orientou. Ele disse a eles o que eles deveriam fazer. De modo que na nossa vida não é diferente. Deus também nos diz, Deus também nos orienta, até nos dias de hoje, aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. E a gente sempre fala na igreja, e todas as vezes que nós temos essa oportunidade, nós falamos isso na igreja, de que nós ainda vivemos a bênção de estar em um país que nos é permitido ter acesso a esta revelação. Nós ainda temos esse privilégio de ter a livre agência de poder manusear a palavra de Deus de maneira livre. Por isso, irmãos, entendam que tudo aquilo que nós precisamos fazer, tudo aquilo que Deus Ele requer de nós, está registrado, está revelado através das suas Escrituras. De modo que Deus Ele não brinca de esconde-esconde com a sua verdade, com a sua vontade. Em momento nenhum Ele olha para a sua vida e fica brincando dizendo: vou revelar, não vou revelar. Estou revelando só pela metade, daqui a pouco eu revelo o resto. Não! Deus, Ele não brinca conosco. Deus, Ele revela a sua verdade, a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. De modo que você quer saber aquilo que você deve fazer, a maneira como Deus, Ele quer que você prossiga em realizar todas as coisas, procure as orientações dEle em sua palavra. Procure olhar para a palavra de Deus com o entendimento de que estas são as orientações de Deus para a nossa vida. Deus, Ele nos abençoa e Ele nos orienta a cumprir com o nosso objetivo de vida, amados. E os irmãos podem olhar e dizer: ok, Kleber, nós entendemos que Deus Ele nos abençoa e que Deus Ele nos orienta através da sua palavra a cumprirmos qual é o nosso objetivo de vida. Mas qual é esse objetivo? Qual é o objetivo de vida que todos nós temos? Fácil, meus amados. Versículo 28. Após lhe dizer, Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra.
De modo, amados, que quando nós lemos, o coração do meu sogro até se aperta e diz, nossa, agora eu vou ter bastante neto. Não! O que o texto diz é que o homem ele foi criado, não apenas para existir, mas para poder frutificar, para poder fazer alguma coisa. De modo que o que Deus ele está dizendo é, viva a vida! Não fique parado, viva! Não fique preso, não fique se colocando entre quatro paredes e limitando. Viva! Experimente tudo aquilo que Deus ele tem disposto para que você possa experimentar, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer e principalmente para que você possa frutificar. O que Deus ele quer para nós é que nós vivamos. É que em todas as oportunidades que nós temos, que nós glorifiquemos ao nome dEle. Por isso que nós temos várias oportunidades, várias experiências em nossa vida. Todas as experiências que eu tive nessa igreja, e foram muitas, momentos de nos alegrar junto, momentos de nos estressarmos, momentos de chorarmos juntos, momentos de nos entristecermos juntos, vários momentos. E em todos eles, pelo menos eu, procurei glorificar a Deus. Procurei dar a Ele o reconhecimento e a honra, o valor por aquilo que estávamos passando. E buscar maturidade em Deus para compreendermos aquilo que estávamos vivendo. Por isso, amados, entendam que aquilo que Deus ele quer de nós é que nós vivamos, que nós demos frutos em todas as áreas da nossa vida. De modo que não é só no relacionamento conjugal que a gente se multiplica, que a gente enche a terra. Mas no nosso trabalho, no nosso serviço, nós temos a oportunidade e o privilégio de manipular e de fazer com que aquilo cresça, que aquilo se desenvolva. É assim também no nosso relacionamento para com o nosso filho. Nós temos a oportunidade de fazer com que ele cresça, com que ele se desenvolva. Nós precisamos entender que aquilo que Deus ele quer para nós como objetivo de vida é que nós vivamos. Que nós vivamos de maneira a multiplicar, a encher a terra. Que nós desenvolvemos os nossos talentos, aquilo que Deus ele tem nos dado. Entendam, amados, que o objetivo de Deus para a nossa vida é este, que nós vivamos. Gênesis capítulo 17, versos de 6 a 8, vai nos falar da promessa feita a Abraão. Diz assim: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das duas peregrinações, toda a terra de Canaã, possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus ele promete a Abraão muito mais do que apenas ter filhos e filhas. Ele promete a Abraão uma descendência. Ele promete a Abraão terras. Ele promete a Abraão uma vida cheia de experiências e oportunidades para que Abraão ele possa glorificar a Deus em todas as coisas. De maneira que o que ele requer de Abraão é que Abraão viva. É que Abraão faça por merecer todas as oportunidades que ele daria a Abraão. E nós, conhecentes da história, conhecedores da história, sabemos como foi a história, a trajetória e a vida de Abraão. De fato, ele foi pai de multidões.
O nome dele foi reconhecido por muito tempo e ainda hoje é reconhecido através da história. Simplesmente porque ele entendeu o objetivo de Deus para a sua vida. Que ele vivesse essas oportunidades, essas experiências. Onde Deus, ele ordena a sua bênção, sempre há abundância, meus amados. Eu sou prova disso. Deus, ele me abençoou, e não foi bênçãos pequenas, foram abundantes bênçãos. Se os irmãos me conhecessem, e se encontrassem comigo, fardado, os irmãos iriam atravessar a rua. De tão ruim que eu era. Deus, ele me transformou. Deus, de fato, operou em mim um verdadeiro milagre de transformação. De modo que eu ainda sou igual Paulo. Eu não julgo ter alcançado a perfeição. Ainda preciso mudar muitas coisas na minha vida. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que passaram, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para a soberana vocação que Cristo Jesus me chamou, me comprou. De fato, irmãos, que nós precisamos entender como Deus, ele trabalha na nossa vida, e não só entender, mas reconhecer o trabalho de Deus em nós. O homem, ele deveria encher a terra, e para prover o desenvolvimento de todas essas coisas e a expansão de todas essas coisas, Deus o faz e o requer, para que o homem ele pudesse simplesmente, em todas as coisas, ser imagem e semelhança de Deus. De fato, amados, que Deus, ele quer que nós vivamos a nossa vida simplesmente como imagem e semelhança a Ele. De modo que nós precisamos viver a nossa vida. Ter todas as nossas experiências e em todas elas fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam a Deus. E reconheçam o nosso Criador. E isso requer de nós não só capacitação, mas responsabilidade. Nós precisamos entender que não se trata de nós apenas. Não se trata apenas da nossa vida, mas da criação de Deus, para que todos possam reconhecer quem Ele é através da sua vida. E essa responsabilidade, ela ganha peso e se agrava quando a gente faz aquela famosa pergunta: o que você tem feito para que as pessoas reconheçam Deus na sua vida? Como você tem agido? Como você tem administrado os recursos que Ele tem te dado? Como você tem reconhecido e tratado as bênçãos que Ele tem te dado? As oportunidades, as circunstâncias. Como você tem amadurecido a sua fé? Nós precisamos entender que Deus, ele deixa bem claro qual é o nosso objetivo de vida. Que nós vivamos a nossa vida, que nós nos submetamos a todas as experiências que podemos, mas tudo isso com o entendimento que precisamos proporcionar aos outros, que eles entendam que é Deus operando. De modo que as pessoas precisam de fato ver na sua vida a face do nosso Deus. Precisamos, apesar de nós, fazer com que as pessoas entendam que somos sim criados à imagem e semelhança de Deus. Por fim, amados, Deus, ele não só nos abençoa e nos orienta para que cumpramos o nosso objetivo de vida. Deus, ele não só declara qual é esse objetivo de vida, mas ele também nos dá os meios para que cumpramos o nosso objetivo de vida. Olha que maravilha. Olha o que Deus diz no decorrer do versículo de número 28. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra.
Sujeitai. É interessante a ideia de sujeitar. Porque, ao invés de sujeitar, não está aqui a palavra subjugar? Ela não colaboraria melhor para o entendimento? O entendimento de subjugar todas as coisas? De alguma forma, amados, o que Deus ele diz aqui é que todas as coisas, elas não serviriam de uma maneira natural ao homem. De maneira que eu não creio que quando Adão estava com fome, ele simplesmente pensava e vinha até ele um cordeiro que deitava na frente dele para que ele pudesse matar e comer. De maneira que quando Adão estava com fome, ele simplesmente não deitava embaixo de uma árvore e pedia para que aquele fruto caísse. Não. O que Deus ele ordena é que o homem ele sujeitasse toda a sua criação a ele. Não era algo fácil. Não é promessa de que as coisas vão ser fáceis. O homem deveria fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance para poder obter e adquirir o seu sustento. Ele deveria sim caçar. Ele deveria sim produzir frutos através da terra. Ele precisava sim esperar para que um fruto crescesse. Ele precisava dar tempo a todas as coisas. Não era fácil. O texto está dizendo que ele precisava sujeitar a criação a ele. Ou seja, ele precisava manipular a criação para que dela ele pudesse ter sustento. De maneira, amados, que se vocês estão esperando coisas fáceis na sua vida, eu não sei qual é a Bíblia que vocês estão lendo. E eu nem quero ler ela. Porque aquilo que Deus ele nos diz e nos orienta e nos revela através das suas escrituras é que nós precisamos sim nos esforçar. É que nós precisamos sim colocar a mão no arado. Nós precisamos sim mover todos os nossos recursos e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que nós cumpramos o nosso objetivo de vida. O que Deus ele diz ao homem é para que o homem o faça, para que o homem trabalhe, para que o homem sujeite toda a criação que Deus havia feito. Este é o modo como Deus ele quer que nós cumpramos o nosso objetivo. Ele quer que nós façamos tudo aquilo que está ao nosso alcance. De maneira que quando eu conversei com os jovens sobre oração, e eu dou graças a Deus porque muitos questionamentos surgiram. E eu fico feliz em ver que algumas produções, alguns frutos surgiram com relação a isso. Amados, todas as vezes que nós oramos ao nosso Deus, oração nada mais é do que o exercício da oratória. O momento em que nós declaramos a Deus qual é a nossa vontade, qual é o nosso desejo. E por ser um exercício de oratória, isso implica que apenas um fala. De modo, amados, que quando nós vamos orar, nós não podemos simplesmente pedir, mas nós precisamos declarar a Deus tudo aquilo que nós vamos fazer para que aquilo aconteça. Se eu oro para que sejam implodidas as pedras na pedreira do nosso irmão Fred, eu não posso simplesmente orar e ficar esperando para que isso aconteça. Eu preciso orar e declarar a Deus, Deus, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Meu irmão, o que você está precisando? Quais são os exames que precisam? Você já foi no médico? Você já fez aquilo que precisava ser feito? Precisa de remédio? Vou à farmácia. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus, clamar a Deus em todas as coisas, mas nós precisamos declarar a Ele aquilo que nós vamos fazer. Porque aquilo que Ele quer, aquilo que Ele requer de nós, a maneira como Ele quer que nós cumpramos o nosso objetivo de vida é sujeitando todas as coisas a nosso favor.
É fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para poder cumprir o nosso objetivo de vida. O texto diz, dominai sobre. Esta ideia de domínio, ela envolve transformação, mudança para que as coisas se adequem para algum tipo, para um objetivo maior. De modo, amado, que não vinha e até hoje não vem as coisas prontas para nós. Nós precisamos manipular e manusear para que as coisas elas tomem o seu efeito, para que elas possam ser de fato concretizadas. Prova disso é que os irmãos estão sentados em um banco, e não apenas em toras de madeira. Precisou que algumas pessoas manipulassem a madeira para que ela se tornasse isso que hoje os irmãos se sentam. Não é algo fácil. E aquele que diz que é fácil, por favor, deem um nome para poder ajudar o nosso irmão Jário a montar os outros bancos na próxima igreja que esses bancos vão. Vocês vão ver que as coisas não são fáceis. Às vezes nós precisamos, de fato, nos esforçar e muito para que as coisas aconteçam. Elas não vêm de graça. Agora, olha que interessante, as figuras que Deus ele usa. Deus ele ordena para que o homem, ele sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todo o animal que rasteja. Os peixes do mar é a base da criação. As aves dos céus é a última etapa, aquilo que diz sobre os limites da sua criação. E todo o animal que rasteja é aquilo que preenche todos esses limites. Deus ele estabelece para nós qual é a base. Deus estabelece para nós quais são os limites. Deus estabelece para nós tudo aquilo que povoa, tudo aquilo que ocupa esses limites. De modo, meus irmãos, que quando vocês forem fazer planos, procure na palavra de Deus quais são os limites e quais são os recursos que Ele te dá, que Ele te disponibiliza para que você cumpra com o seu objetivo. Amados, nada, mas absolutamente nada foge do domínio do nosso Deus. Nada daquilo que nós possamos fazer e pensar foge do domínio do nosso Deus. E por não fugir do domínio do nosso Deus, também não foge ao nosso domínio. E também não foge da nossa responsabilidade de fazer. Por isso, amados, quando vocês olharem para a vida de vocês, quando vocês olharem para a palavra de Deus, entenda que Deus ele nos abençoa para que cumpramos o nosso objetivo de vida. Deus ele nos capacita, Deus ele nos orienta para que nós possamos cumprir esse objetivo. Deus ele revela esse objetivo a nós. E por último, amados, Deus ele nos dá meios para que cumpramos o nosso objetivo. Que Deus ele nos abençoe. Que Deus ele acrescente graça em nossa vida, para que possamos, de uma maneira satisfatória, cumprir com todos os objetivos da nossa vida, em Cristo Jesus.